E aí galera do ADD, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática. Vim falar da continuidade sobre exercício de questão de geometria analítica, né? Vim falar sobre a equação reduzida da reta. Antes de mais nada, curte o canal, se inscreve, compartilha, deixe seus comentários, segue nós lá no Insta, enfim, esse espaço aqui é para vocês, viu? Aula passada a gente viu equação geral da reta. Agora eu vou falar sobre a equação reduzida da reta, tá? O que significa equação reduzida da reta? Para eu conseguir entender um pouquinho isso, eu preciso primeiro, já que eu já sei a equação geral da reta é aquela que fica igual a zero, né? Eu também tenho uma equação da reta que passa pelo coeficiente angular. Na aula passada a gente viu exatamente como é que se calcula o coeficiente angular, certo? Agora, depois que eu calculo o coeficiente angular, eu consigo montar a equação que passa pelo coeficiente angular. A equação tem este formato aqui. Y menos YA é igual a MX menos XA. Tá? Meio chatinha, né? Lembrando que esse Y e esse X, eles são as letras mesmo. Aqui YA e XA que são números, tá? A equação reduzida, ela é assim. Y igual a MX mais N. O M eu já sei que é o meu coeficiente angular. O Y e o X, eles permanecem Y e X. Eles continuam sendo Y e X. O N, o que é? O N é a ordenada do ponto no qual a reta cruza o eixo Y. É a ordenada que cruza o eixo Y, e aí tu coloca aqui no valor do N, certo? Para pegar uns exemplos, então, escrever na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto A, 2 e 5, e coeficiente angular M igual a menos 1, tá? Então, o que eu faço? Primeiro eu vou pegar a equação que passa pelo coeficiente angular, tá? Vou pegar ela aqui, ó. Y menos YA igual a MX menos XA. E vou substituir todas as informações que eu possuo. O Y continua sendo Y. O YA é 5. O M é menos 1. O X continua sendo X. E o XA é 2. Tá? Tem alguns problemas que o M não é informado. Aí, como é que eu calculo o M, professor? Aí tu tem que olhar a videoaula anterior para ver como é que se calcula o coeficiente angular. Aí tu tá achando o valor do M. Quando o M ele é dado no problema, é bem mais fácil, é só substituir. Quando o M não for dado no problema, aí sim eu preciso calcular primeiro o M para depois substituir. Vou resolver o chuveirinho, né? Distributiva. Vou botar aqui, ó, y menos 5 igual menos 1 vezes x menos x, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Lembrando que a equação reduzida tem este formato aqui. Então, o y ele vai ficar isolado, ó. Y igual menos x mais 2 e o 5 passa para o outro lado, mais 5. Eu junto os termos semelhantes. Y é igual a menos x, 2 mais 5, 7. E achei a minha forma reduzida. Tá? Simples assim. Então não tem nenhum mistério. Isso é forma reduzida. Aqui eu coloquei um outro exemplo um pouquinho parecido que trabalha com coeficiente angular, que trabalha com a equação geral da reta, né? Ó, eu dei um gráfico. Esse gráfico, o que eu tenho? Eu tenho o ponto, vou dizer, o ponto A e o ponto B. O ponto A aqui, ó, ele é 2 e menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 e 2. Lembrando que o x é primeiro e o y é segundo. E o ponto B, 4 e 3. Né? Então, através do gráfico, eu descobri os pontos. Aí, eu preciso saber a equação da reta, tá? Porém, eu não tenho ponto médio. Lembrando que eu preciso, ó, ter o ponto médio. E eu não tenho. Aqui foi informado o ponto médio, aqui não foi. Então, primeiramente, eu calculo o ponto médio. Deixei aqui, ó, já livremente para calcular o ponto médio. YB menos YA dividido por XB menos XA. Substituo, que nem eu fiz na videoaula anterior, resultado, 1/5. Achei o ponto médio. Quando eu achei o ponto médio, o que eu faço? Substituo na fórmula que passa pelo coeficiente angular, que está aqui. Y continua sendo Y,
YA, no caso, é menos 3, eu só botei para lá. O M agora eu já achei que é 1/5. X menos XA, no caso XA, 4, passa para lá menos 4 por causa do sinal. Então aqui eu fiz os mesmos meshes, fiz chuveirinho e tudo mais. Então eu achei aqui a minha equação, x menos 5y mais 11 igual a 0. Se for a reduzida, não esquece que é só isolar o y. Vai ficar menos 5y igual a menos x menos 11. A reduzida eu tenho que isolar o valor do y, tá? E é isso, galera. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí abaixo. Muito obrigado, abraços e valeu!